Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. E a nossa aula de hoje será de História. Ainda estamos no caderno 1, no último capítulo, finalizando. Vamos para a aula? Vamos lá. Antes das férias, a Pro já tinha passado para vocês esta primeira parte do capítulo 4, né, que nós vamos falar sobre os grandes marcos históricos, né? E a Pro passou um vídeo para vocês que fala sobre a descoberta do fogo, né? É uma animação com desenho. A Pro vai estar colocando novamente esse link lá no plural quando chegar esta aula para vocês relembrarem, certo? Então vamos começar. Eventos que mudaram a história. Depois de estudar os fatos, o tempo e os sujeitos históricos, vamos tratar agora dos grandes marcos históricos. Quais foram os grandes marcos históricos que marcaram a nossa história? Em geral, um marco histórico é um evento que proporciona uma mudança em determinado momento. Entretanto, quando pensamos nos grandes marcos históricos, estamos tratando de enormes transformações na história da humanidade. Esses acontecimentos podem envolver uma descoberta, a invenção de algo ou a mudança de um tipo diferente de comportamento social. A Pro vai colocar o link do vídeo da descoberta do fogo. Então, aqui entra uma descoberta, uma invenção. O que mudou? Em muitas ocasiões, esses eventos aconteceram por causa da ação coletiva de diversas pessoas anônimas. São pessoas desconhecidas ou pessoas que não são famosas. Aqui, ó, nós temos a definição. Apesar de não conhecermos a fundo todas elas, suas realizações marcaram de alguma maneira a trajetória dos seres humanos. A seguir, conheça alguns desses eventos que tiveram um grande impacto para a história da sociedade. Pessoal, vamos pegar a caneta marca-texto, vamos grifar este parágrafo, esse primeiro parágrafo, porque é importante na hora dos estudos. Então, vamos lá. O primeiro marco foi o uso do fogo. Não se sabe exatamente como, mas há milhares de anos, nossos antepassados fizeram uma importante descoberta. É possível que ela tenha sido acidental, ou seja, por um acaso. Isto é, sem querer, mas a descoberta do uso do fogo trouxe muitos benefícios para os ancestrais. O que significa ancestrais? São os nossos antepassados, as pessoas que vieram antes de nós. Por meio do fogo, era possível enxergar a escuridão e afugentar as feras que atacavam. Nos dias frios, a fogueira oferecia calor às antigas comunidades. Usado de maneira apropriada, o fogo também podia cozinhar a comida, facilitando o consumo de alguns tipos de alimentos. Ó, o fogo trouxe muitas vantagens às comunidades ancestrais, como o aquecimento em dias frios, a iluminação. Entretanto, era conservar as chamas acesas. Então, o difícil disso tudo era conservar o fogo aceso, por causa das chuvas, dos ventos, ele se apagava. Então, aqui nós tivemos a descoberta, um marco que foi o uso do fogo. Agora nós vamos ver a importância da agricultura. Durante longo tempo, os seres humanos caçavam animais selvagens e coletavam frutos, raízes e legumes que encontravam na natureza. Como tinha de andar para encontrar comida, eram nômades. Isso é, não tinha um lugar fixo para viver. Então, nômades, cada hora eles estavam num lugar, num povoado, numa cidade. Então, como eles tinham que andar para encontrar essas comidas, então eles não conseguiam ter um lugar fixo para fazer as suas moradias. Por volta de 12 mil anos atrás, bastante tempo, uma enorme transformação aconteceu. O que será, hein, pessoal? Algumas comunidades descobriram como plantar o próprio alimento. Era inventada a agricultura. Pessoal, agora nós acabamos de ver a descoberta do fogo. Agora nós vamos ver uma
invenção, que foi a agricultura. Com ela, diferentes animais foram tomados, como bois, porcos e galinhas. Como esses povos não precisavam se deslocar para encontrar o alimento, tornaram-se sedentários, ou seja, eles se fixaram em um único local, porque aprenderam a plantar e a colher. Com isso, eles não precisavam ficar se deslocando de um lugar para o outro. Então, vamos lá, pessoal. Pegando a caneta marca-texto, vamos grifar este parágrafo aqui, ó, até local, muito importante, ok? Agora nós vamos ver uma criação. Nós vemos uma descoberta, uma invenção, e agora nós vamos ver uma criação. Por volta de 6.000 anos atrás, a escrita foi inventada para facilitar o registro de informações variadas. As sociedades que criaram e aprimoraram essa invenção são chamadas de civilizações. Então vamos lá, vamos grifar este primeiro parágrafo, por volta de 6.000 anos, até civilizações. Elas contavam com várias pessoas, como governantes, soldados, comerciantes, professores, sacerdotes e demais profissionais. Contavam também com vários locais, como comércio, templos religiosos, escolas e etc. Tudo isso acontecia nas cidades, que foram criadas para abrigar grande quantidade de pessoas que viviam juntas. Algumas dessas civilizações se desenvolveram nas margens de rios externos, como as do Egito Antigo, da Mesopotâmia e a da China. Outras nasceram em territórios próximos ao mar. É o caso da civilização grega e romana. Interessante, né, esses marcos históricos, né, aqui foi a criação da escrita, foi a descoberta do fogo, né, e aqui foi inventada a agricultura. Deu para vocês perceberem como as coisas foram inovando, né? Foram crescendo, foram tendo as descobertas para as pessoas poderem viverem melhor. Então, vamos falar um pouquinho da escrita aqui, ó. A escrita foi criada há milênios, sendo fundamental para o registro de informações. Em antigas civilizações, a leitura e a escrita eram atividades difíceis e restritas a um pequeno grupo de pessoas. Então, somente a um pequeno grupo de pessoas existia essa escrita. Aqui nessa imagem tem um tipo de escrita usado na Mesopotâmia, vocês estão vendo? Parece que as escritas foram feitas em pedras, né? Desenhadas, na verdade, né? Agora vamos para mais uma curiosidade, né? E algo que vocês, assim, claro, que acabar tudo isso, essas aulas online, vocês podem ter a oportunidade de ir com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, conhecer este museu. Então vamos lá, na cidade de São Paulo encontramos grande quantidade de museus. Para quem quer aprender mais sobre os povos do passado, vale a pena visitar o Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade de São Paulo, criada em 1988. Essa instituição conta com mais de 50.000 objetos de sociedades antigas. Olha que interessante, muito, muito interessante esse passeio, né? Da África, da Ásia, da Europa e da América. O museu possui também mais de 60.000 obras, como livros, revistas e publicações raras. Pessoal, dá para a gente ficar lá um tempão quando vocês forem fazer essa visita. Quem tiver a oportunidade de fazer, né? E depois trazer para os amigos da sala, é bem interessante essa experiência. Então, tá aqui. Que tal conhecer esse museu em São Paulo? Para maiores informações, acesse o endereço eletrônico. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente não esquecer, de repente, se algum dia quiser, vai falar, está onde? Então, vamos passar uma marca-texto. Primeiro aqui, ó, o Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade de São Paulo. A gente passa a marca-texto aqui. E depois a gente passa a marca-texto no site para vocês poderem acessar. Aqui alguns tipos de cerâmicas do museu, né? São bem bonitas. É bom a gente conhecer o que os nossos antepassados descobriram, o que eles fizeram. E para a atividade em casa, vocês vão responder essas questões. Onde se encontra o museu citado? Quantos objetos ligados à sociedade antiga esse museu apresenta? Esse museu possui livros, outras publicações? Quantos? Você conhece outro museu
que apresenta objetos de povos antigos? Caso conheça, escreva sobre ele. Ó, você conhece? Então, nesta página, é uma opinião sua, tá? É uma resposta de cada um. Vamos voltar aqui, né? Então, voltando, pessoal. Então, essa é a nossa videoaula de história. Na próxima aula de história, o próximo vídeo, a Pro enviará a correção para vocês, tá? Tenha uma boa leitura dos nossos antepassados, o que aconteceu, o que eles inventaram, como a Pro acabou de falar, tá bom? Ótimo dia para todos e até mais.